O que você verá a seguir é um corte do evento que fizemos, do evento científico solidário para arrecadar fundos para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Caso você queira ajudar, o Pix continua ativo, contato.litrascience@gmail.com. Se você quiser ver o evento completo, ele está nos vídeos ao vivo aqui no canal. Fique aí com o corte. A gente aplica tudo isso no esporte, né? Pô, Bruno, você tá falando de batata, ovo, laranja, pera, mas existem diferentes aplicações. Uma delas, por exemplo, é essa questão da gente conseguir oferecer informações para os atletas para que eles tomem as decisões corretas. Então, fazer o atleta pensar, muitas vezes, isso é o sonho de qualquer técnico, né? Você não precisa gritar na beira do campo, onde o atleta já observa os problemas e ele resolve os próprios problemas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a questão de realidade virtual, por que não? O Felipe, o ciclista, o Felipe, você já pedalou naquele aplicativo que tem no computador, que você vai pedalando com várias pessoas? Então, é um meio de tecnologia, de computação, que é aplicado para fins, muitas vezes, de competição, mas também de lazer. Assumo que eu adoraria assistir um jogo da NBA, por exemplo, em realidade virtual, assim. Por enquanto, meu bolso não permite isso. Mas, quando a gente começa a pensar na questão do desempenho dos atletas, a gente pode usar as informações desses atletas para tomar decisões ou informar a comissão técnica de quais contextos estão levando os atletas, quais contextos os atletas estão desempenhando mais ou menos, quais são as capacidades, como que variáveis físicas, técnico-táticas estão sendo realizadas em determinados contextos. Então, quando a gente começa a pensar no esporte em si, antigamente, o que a gente tinha? O scout, que era aquela informação notacional que algumas pessoas faziam, e ao mesmo tempo não explicavam muito sobre o jogo, né? E com a evolução tecnológica que a gente está conversando, hoje nós temos informações de vídeo, nós temos informações de áudio, informações de texto, informações prévias, calendários antes, desempenho das equipes, das equipes que a minha equipe enfrentará, enfim, eu tenho um conjunto de dados tão grande, e a gente entra num termo Big Data aí, que está na moda também, onde a gente tem um volume, velocidade, variedade de dados que são gerados, que eu sozinho, eu digo eu sozinho, assim, eu e o Excel apenas, a gente não consegue, às vezes, tomar a melhor decisão. E como que esses dados se conversam, né? Então, hoje, nós temos dados psicológicos, dados fisiológicos, dados de tracking, eu vou falar um pouquinho sobre dados de rastreamento de atletas, dados de scout, enfim. E depois a gente tem todo um processo de engenharia de dados aqui, de estrutura de dados, tratamento de dados, uma parte de machine learning mesmo, muitas vezes, para a gente ter uma tomada de decisão, oferecer insights interessantes para a comissão técnica, para o técnico, para o preparador físico, ou seja, muitas vezes, como esses números se conversam, essas variáveis, esses dados se conversam para a tomada de decisão, tá? Só que uma coisa é ter dado, outra coisa é a gente ter o conhecimento, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, nós temos dados posicionais dos atletas. Eu saber onde um atleta está em X e Y, sendo bem sincero, não explica muita coisa para mim. Eu só sei que o atleta está mais perto da área, está longe da área. Qual informação isso vai me trazer é importante, né? A informação seria o quê? A equipe sofre alterações na sua formação durante o jogo, tá? Então já sei que a equipe está mudando, tá? E o que eu faço com isso? Aí que entra, se a gente lembrar aqueles 3 círculos que eu falei do ciência de dados no começo, eu saber calcular os dados, qualquer pessoa com uma compreensão computacional consegue calcular. A informação também consegue. Agora, o conhecimento é emergente da nossa formação em educação física e esporte. Então, o que a gente vai fazer com esta informação depende da gente. Então, este processo, né, da gente pegar os dados e transformar em conhecimento, transformar informação em conhecimento, e como passar isso para as pessoas é fundamental. Então, eu vou dar 2 exemplos, tá? O primeiro aqui é como prevenir lesão, não como prevenir, não, pô, parece que eu vi prevenir lesão aqui, vai bombar a live achando que não vai ter mais lesão, mas a questão é estudar mecanismos de lesão. Eu não vou falar eu vou falar um pouco de lesão do joelho, mas eu não vou entrar especificamente em LCA, porque eu sei que a Inaê vai falar um pouquinho à tarde sobre isso, mas eu vou falar como que a gente usa a computação para estudar mecanismos de lesão. E a gente estuda mecanismos de lesão para um fim, prevenir. Se alguém estudar mecanismos de lesão para lesionar alguém, pô, tá errado. Então, a gente quer prevenir lesão. Então, eu vou mostrar um exemplo de como a gente consegue usar a computação para entender alguns fatores mecânicos, né,
da articulação, das cargas internas da articulação, e uma outra aplicação, melhorar o desempenho dos atletas, como a gente usa a programação computacional para auxiliar comissões técnicas. O primeiro, se a gente pensar, uma lesão, ela, no caso do joelho, a gente vai conversar aqui um pouquinho, as lesões são multifatoriais. Então, nós temos fatores internos, que aumentam o risco, sim, dependendo de como você investiga isso, de como esses fatores se relacionam com os fatores externos, e isso, eventualmente, pode levar a uma lesão. Pô, Bruno, então você está falando aqui, dependendo se mulher tem uma maior incidência de lesões no joelho, por exemplo. Você está falando que se eu sou mulher, eu vou me lesionar mais? Não, não necessariamente. Se a gente pegar uma amostragem maior, uma amostragem grande, a incidência é maior, mas não que você vá se machucar. Você consegue muito bem, levando em consideração alguns outros fatores externos e também outros internos, que você pode sim ou não pode se lesionar. Então, as lesões no esporte, a gente não pode olhar só um fator. Elas são complexas, são multifatoriais, e se a gente olhar apenas o valgo dinâmico, olhar apenas a taxa hormonal, olhar apenas a mudança de direção, fica um pouco complicado. Então, quando a gente começa a ver como que um atleta se lesiona, a gente começa a ver as diferentes interações entre N variáveis. E, poxa, então, se muitas vezes para a gente calcular uma variável aqui é complicado, demanda poder, o conhecimento, o tempo, o poder computacional, imagina para a gente calcular várias variáveis. Então, quando a gente pensa que fator 1, fator 2, fator 3 levam a lesão, na verdade não funciona bem assim. O fator A influencia no fator B, que influencia no fator C, muitas vezes eles têm grandezas diferentes que pode, eventualmente, levar à ocorrência de uma lesão. Então, por exemplo, o Felipe Carpe está lá no laboratório de biomecânica, que ele coordena lá com o grupo dele, e ele vai investigar a mudança de direção, por exemplo. E eu quero calcular a carga interna do joelho, ou seja, aquela força entre os côndilos, por exemplo, aquela força que os ligamentos estão sofrendo lá dentro, por exemplo, durante uma mudança de direção ou aterrissagem. A primeira coisa que a gente pode fazer é muito bem calcular os ângulos, só que a gente está falando, é uma variável só. Então vamos calcular mais variáveis dependentes, né, mostrando que essas variáveis elas se conectam, há uma dependência entre elas. Então, a partir dos ângulos, junto com a plataforma de força, que a gente quantifica a força lá no chão, a gente pode muito bem ter momentos articulares. Então, usando o momento, a gente consegue muito bem, usando um processo de otimização, a gente consegue calcular a força que cada músculo de um modelo que a gente conhece, quanto cada músculo está exercendo de força. Se a gente tem a força muscular, a gente pode muito bem também calcular a força de reação articular. E aqui, no caso, a gente está falando de um software chamado OpenSim, um software gratuito, ou seja, fica a dica, se alguém quiser trabalhar com modelagem, não paga nada, é gratuito, é software, e com resultados excelentes. Só que tudo isso demanda muito tempo, porque a gente já teve a experiência de trabalhar um pouquinho no OpenSim, cara, é muito simples você errar um processo, e demanda tempo até um processo de análise mesmo quando você acerta. E o OpenSim, ele oferece uma API. API é Application Programming Interface. O que é isso, Bruno? É a questão de você utilizar um software, utilizar um serviço de um software meio que por trás dele, otimizar tempo, às vezes. Então, você faz uma requisição para a API, ela responde de uma forma para você, e através desta API, aí que entra a programação. A gente desenvolveu um toolbox para analisar, fazer uma análise biomecânica, todo aquele processo, desde calcular o ângulo até a força articular, de forma automática, ou seja, para auxiliar o usuário. E, além disso, o Toolbox, hoje ele está disponível, é gratuito, então já tem alguns grupos utilizando. A gente consegue muito bem fazer todo o processo de cinemática inversa, calcular os ângulos, calcular a dinâmica inversa, ou seja, os momentos articulares, otimização às forças musculares, produzida por cada músculo do seu modelo, e, por fim, também força de reação articular, ou seja, a gente consegue ver o quanto está sendo realizado, está sendo aplicada de força nos côndilos mediais e laterais, por exemplo, tá? Então aqui é um exemplo dele funcionando, tá? E quando a gente começa... E quando a gente começa a pensar na aplicação, né, aí você fala, Bruno, você vê a aplicação direta no mercado de trabalho? Por que não? Visto que você está utilizando um software gratuito.
onde você está utilizando, se você tem os dados, obviamente, você pode ter uma colaboração com um laboratório que colete esses dados para você, enfim, é uma aplicação. Então, como eu disse, utilizar a computação para otimização de tempo. As primeiras análises que a gente fez no OPSIM, a gente demandava 30, 40 minutos para uma tentativa. Hoje a gente faz 2, 3 tentativas em 2, 3 minutos. Então, a otimização de tempo é muito importante. E a segunda questão, a segunda aplicação, né, eu falei a primeira de prevenção de lesões, a segunda é como que a gente aplica isso no esporte, tá? Obviamente, lesões, a gente se remete diretamente a atletas, mas queria mostrar um exemplo que a gente desenvolveu um software também para análise de dados posicionais de atletas de futebol. Então, a utilização de GPS cresceu muito depois de 2015, cresceu ainda mais nos dias de hoje, principalmente após a liberação pela FIFA para sua utilização em jogos. Então, se a gente levar em consideração todo aquele processo que a gente utiliza para a tomada de decisão muitas vezes, a gente está falando só aqui, o GPS só está nesse meio, só de tracking data, ou seja, eu sabia o rastreamento dos atletas. Então, imagina só, a gente está falando de uma ferramenta para trabalhar com uma pequena parte, ou seja, imagina, e vocês vão ver como que a computação, como que a gente utiliza da computação para resolver este problema. Então, imagina quando a gente trabalha com todas elas conjuntas, ou mais que uma só, tá? Então, o Toolbox, ele basicamente, ele tá em desenvolvimento, recebeu um financiamento recentemente, e a gente pretende finalizar até o meio do ano que vem. E a ideia é que, utilizando dados de GPS coletados em campo, obviamente, o GPS tem que ser num ambiente outdoor, ou seja, um ambiente aberto, a gente tem as posições de latitude e longitude desses atletas. Tendo essas variáveis de latitude e longitude, a gente pode muito bem converter essas informações para um plano cartesiano, ou seja, x e y, onde a gente consegue calcular N variáveis, como, por exemplo, aqui a gente tem uma área da equipe, aqui a gente tem a distância de cada atleta para o centroide da sua equipe, aqui nós temos a distância de cada atleta para cada um dos seus companheiros, e, por exemplo, uma aplicação mais prática, usando um termo frequentemente utilizado no ambiente de futebol, poxa, tem um buraco no meio de campo. A gente consegue muito bem ver a distância entre o setor defensivo, meio campo e ataque. Então, dependendo da aplicação que você tem, dependendo da pergunta que você tem, a gente consegue resolver alguns problemas. Mas o mais importante é, um cientista da computação consegue calcular essas variáveis? Claramente ele consegue. Só que, e as perguntas emergentes do esporte? Será que ele tem essa compreensão que nós, profissionais do esporte, profissionais da educação física, temos? Então, essa é a importância de nós, a área de educação física, a área de ciências do esporte, de biomecânica, investigar também, utilizar de ferramentas computacionais. Então, esse aqui é um exemplo do Toolbox, ele funcionando, assim como o primeiro que eu mostrei para vocês, otimizando análises, salvando os resultados de forma automática e auxiliando profissionais que estão diretamente na prática aqui. O que você acabou de assistir foi apenas um corte de uma das palestras de mais de 15 horas de evento. Se você tem interesse em assistir o evento completo, ele está toda a transmissão aqui no LiteraScience. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, haverá mais cortes como este. Um beijo a todos, deixe seu comentário e tchau.